boa tarde. Eu sou a professora Daiane e a nossa aula hoje é de português para o 4º ano. Mas antes de começar a nossa aula, vamos fazer só um lembrete aqui bem importante. Se possível, fique em casa, não saia de casa e se sair, use máscara, tá bom? E a nossa hashtag hoje vai ser o seguinte, é hora de aprender, tá bom? Então, nós aprendemos em todos os lugares, não importa onde nós estamos, em casa, na escola, na televisão, sempre é hora de aprender. Então, vamos lá para a nossa aula, ok? Aqui nós vamos conhecer algumas pontuações que nós estamos todos os dias junto delas, ok? Olha só, nós temos aqui, quem souber quais são o nome dessas pontuações aqui, já vai comentando no chat, tá bom? E aí eu vou acompanhando por aqui. Olha lá. Isso serve para quê? Encontrando o sentido do texto. Sabia que até quando a gente fala, a gente precisa usar pontuação? Já já vocês vão observar isso, presta atenção. Vamos relembrar algumas coisas aqui, ó. Ponto final, colocado no final das frases. Olha lá, irei para a escola amanhã. Eu estou afirmando que eu vou para a escola. Separar frases. Hoje você não foi para a escola? Tivemos o dia do sorvete. Viu como que a gente consegue pontuar a frase aqui? E eu entendo bem o que eu estou falando? Ponto de interrogação. Olha lá. O ponto de interrogação indica perguntas. Você está assistindo às aulas do Centro de Mídias? É o que todos os professores estão se perguntando. Indica surpresa, olha lá. Como assim? Você não gosta de chocolate? É uma pergunta que você deve ter feito para muita gente aí que não gosta de chocolate. Ponto de exclamação, olha lá. Expressa espanto, surpresa e indignação. Ai, que susto! Quantas vezes você fala isso para o seu colega lá na escola, hein? Ou na sua casa? Estamos de férias! Que tempo bom, né? Minha nossa! O índice de contaminados aumenta a cada dia. Aqui, ó, a gente pode perceber a indignação, tá vendo? E aqui, ó, vamos voltar aqui? Estamos de férias, olha a surpresa, que legal! E o espanto? Ai, que susto! Vamos para a vírgula. Aponta uma pequena pausa no meio do texto para separar frases. Vamos ver? Muita gente esquece de colocar a vírgula, hein? Para separar as colocações. Não podemos sair de casa. Estamos em distanciamento social por conta do Covid-19. Viu que eu tenho duas colocações do meu pensamento aqui? Olha lá. Não podemos sair de casa. Por que eu não posso sair de casa? Estamos em distanciamento social por conta do Covid-19. Olha reticências aqui. Isso aqui a gente usa muito lá nas redes sociais. Marca a interrupção de frase. Ou dar a ideia de continuação. Estou com saudades dos meus amigos. Uma pena estarmos em distanciamento social. A reticências a gente também pode usar quando nós queremos pegar um pedacinho de um texto. Ele é um texto enorme, mas eu quero só aquele pedacinho, então eu coloco reticências, significa que o texto é só uma parte, tá bom? Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso, não se lembrou de guardar comida para o inverno? Agora, olha aqui. Eu vou dar para vocês alguns minutinhos para vocês poderem ler. Mas antes, dá uma olhadinha nesse texto aqui e vê se você consegue ler sem respirar, tá bom? Vamos lá? Na tela. Enquanto isso...
Olha lá, o Miguel está falando aqui, ufa, quase morri. A Fernanda está digitando aqui, é difícil mesmo. Quer ver uma coisa? Num belo dia, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar as reservas de trigo depois de uma chuvarada. Os grãos tinham ficado completamente molhados, de repente apareceu uma cigarra. Mas por quê? O que você fez durante o verão? Porque por acaso não se lembrou de guardar comida para inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o verão dançando? Disseram as formigas, voltaram para o trabalho dando risada. Ufa, agora eu cansei. E você cansou também? Agora presta atenção. Vamos observar o texto quando nós colocamos a pontuação correta, como fica essa leitura e como que fica o nosso entendimento. Comenta aí no chat se você conseguiu compreender o texto e do que esse texto está falando. Você conseguiu entender do que está sendo falado? Enquanto isso, nós vamos aqui, ó. A cigarra e as formigas. Vamos prestar atenção para ver se a gente consegue ler e entender melhor essa conversa aqui? Olha lá, a Gabriele está digitando. Sim, entendi. Entendi que é uma fábula. Isso mesmo, Gabriele. É uma fábula. E olha só, dá para entender bem aqui que eles estão conversando nessa fala aqui? Olha só. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar as suas reservas de trigo. Viu? Foi uma afirmação. Depois de uma chuvarada, olha só a minha vírgula aqui, os grãos tinham ficado completamente molhados. Confirmando de novo. De repente, apareceu uma cigarra. Olha lá, reticências. Isso significa que o texto ele já rolou lá atrás, tá bom? E aqui eu só peguei o pedacinho de uma conversa. Mas por quê? Olha só, uma pergunta. O que você fez durante o verão? Por acaso, não se lembrou de guardar comida para o inverno? Olha só, para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para casa, para o trabalho, dando risada. Olha só, tem mais gente comentando aqui. Felipe, não entendi muito bem. Fica muito difícil sem a pontuação. Realmente, Felipe, no texto fica muito difícil você entender sem a pontuação. Mas quando a gente está conversando, também fica muito difícil entender se a gente não consegue pontuar a nossa fala. Você consegue pontuar a sua fala? Coloca aí para mim no chat se você fala atropelado, igual o texto aqui, ó. Você fala assim? Coloca aí no texto para mim. Você também, mamãe, pode colocar. Como é que o seu filho fala em casa? Ele fala pontuando e você também fala pontuando? Ou você fala assim? Deixando bem claro a sua pergunta, a sua indignação, a sua surpresa. E aí, comenta lá para mim como é que você fala em casa. Rebeca, amo fábulas, eu também, Rebeca, é muito importante porque elas deixam para a gente muitos significados. Não dá para pontuar a fala, pois podemos falar mais pausadamente. Ah, Júlia, a gente consegue pontuar a fala sim. Olha aqui que você falou para mim, não dá para pontuar a fala. Dá sim, olha, eu estou pontuando a sua frase, tá vendo? Mas podemos falar mais pausadamente, sim. Por falarmos pausadamente, é porque conseguimos pontuar a nossa frase, tá bom? Vamos ver. Agora, eu quero ver se lá na escola, quando você for escrever, se você vai lembrar dessa aula aqui.
se você consegue pontuar o seu texto de acordo com o que você está pensando. Às vezes, a gente escreve muito, pensa muito, mas não consegue pontuar aquilo que a gente pensa. E olha só, a gente consegue pontuar perfeitamente aquilo que a gente fala, aquilo que a gente escreve. Sabia? Uma coisa importante aqui que eu sempre falo com os meus alunos é o seguinte: quando eu falo, eu consigo pontuar para que o meu ouvinte entenda aquilo que eu estou falando. Quando eu escrevo, eu também pontuo para que o meu leitor entenda o que eu estou escrevendo, tá? Então, a pontuação, ela está presente em toda a nossa história de vida, tá bom? Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. A pontuação, ela está presente o tempo todo, tá? Então, se eu estivesse falando com vocês aqui, então, gente, vamos lá, vamos falar sobre a pontuação, não dá para entender. Então, eu preciso falar pausadamente para que você entenda, para que todo mundo que está aqui consiga entender o que eu estou falando, tá bom? Olha só, a Camila. Essa aula está sendo linda. Obrigada, Camila. Muito obrigada. Mais lindo ainda se você aí está na telinha continuar participando comigo, tá bom? Porque a aula só acontece se você participar. Eu não consigo fazer sozinha, tá bom? Eu preciso de vocês para trabalhar aqui comigo, tá bom? Vamos lá. Tem alguma pergunta, gente? Vocês querem fazer alguma pergunta para mim aqui no chat? Pode fazer, tá bom? Eu vou respondendo para vocês aqui, tá? Uma coisa importante que eu vou deixar para vocês aqui é uma atividade que está lá no livro Ler e Escrever de vocês. Lá no Ler e Escrever tem muitas histórias, tem muitas fábulas, tem muitos contos e é interessante que você escolha qualquer fábula, qualquer história, qualquer conto, até uma notícia, tá bom? Para você poder treinar essa pontuação aqui, não só essas, tá bom? Eu coloquei de vermelho aqui, ó, a pontuação que a gente está trabalhando, tá bom? A que a gente não está trabalhando, eu não coloquei, eu deixei ela da mesma cor das palavras. Então, eu só quis pontuar para vocês aqui as pontuações que a gente usa assim, ó, o tempo inteiro, tá? Então, eu coloquei elas aqui de vermelho, ó, para poder continuar aí a nossa aula. Mas, ó, pode ver que o texto, ele é marcado por outras pontuações, tá bom? Essa pontuação aqui, ó, esse travessão no texto, ele significa o quê? O que ele significa dentro de um texto? Vamos lá, quem sabe responde aí. Ó, a Isabela está falando assim, ó, tenho bastante dificuldade de pontuar corretamente. Isabelle, realmente muita gente tem dificuldade na pontuação, e não é só você, viu? Muitos adultos também têm dificuldade de colocar pontuação nos textos e nas falas também, viu? Ó, a Stephanie está falando assim, pode usar exclamação junto com interrogação? O Pedro está perguntando aqui, ó, o travessão mostra a fala da personagem. Olha, Stephanie, geralmente a gente usa pontuação e exclamação quando a gente está escrevendo nas redes sociais, tá bom? De preferência, evita, porque ela tem duplo sentido, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado da minha aula, tá bom? E a gente se encontra numa outra aula, tá? Num outro momento. E olha, não esquece de fazer a leitura que eu indiquei, tá bom? E depois comenta lá com o seu professor como é que foi fazer a leitura e responder depois, comentar como que foi essa leitura. Faz a leitura e comenta depois como é que foi fazer essa leitura, respeitando a pontuação correta, tá bom? Depois, tenta conversar com alguém colocando a pontuação corretamente, tá? Essa foi a nossa aula de língua portuguesa de ortografia, respeitando a pontuação para falar, para escrever e para ler, tá bom?
Deixa eu ver se tem mais, nós temos mais um tempinho ali, ó. Deixa eu ver se mais alguém aqui, ó, tá falando alguma coisa aqui no chat. Ainda não tem ninguém falando. Nossa, gente, tem tanta gente aqui, deixa eu ver. O Nicolas. Nicolas. Nicolas está perguntando, pode seguir vírgula e exclamação juntos? Pode colocar vírgula e exclamação junto? Olha, é assim, Nicolas. A vírgula, ela serve para quê? Vamos voltar lá rapidinho? Ai, não está voltando aqui. Olha lá, a vírgula, ela serve para dar uma continuação naquilo que você está falando, tá bom? A exclamação, olha aqui, ela expressa espanto, surpresa e indignação. Então, ela não dá sequência da sua fala, tá bom? Você tem que dar sequência de pensamento. A sua vírgula, ela dá sequência de pensamento, tá bom? Por isso que ela tá aqui, ó. Tá bom? Então, quando a gente escreve, não é muito bom você ficar colocando muitas pontuações para querer enfeitar o texto, tá bom? Coloca lá, é uma sequência de pensamento? Coloca vírgula. Se você quer demonstrar uma surpresa, um espanto, você quer demonstrar uma indignação, aí você coloca ponto de exclamação, tá bom? Tenho muita dificuldade para saber quando começar um novo parágrafo. Olha só. Próximo, aqui, ó. Sempre que você terminar uma ideia, você pode abrir um novo parágrafo, tá bom? Olha aqui. Para falar a verdade, olha aqui, segmento no meu pensamento. Para falar a verdade, não tive tempo. Respondeu a cigarra. Olha lá, pontinho final, afirmando, ela vai abrir um novo ponto. Tá vendo? E sumiu tudo aqui. Aí, achamos. O próximo. Aí, tá vendo? Ela finalizou aqui a ideia e abriu um novo ponto, um novo parágrafo aqui. Passei o verão cantando. Olha aqui. Olha aqui a alegria da cigarra. Tá vendo? Vamos abrir um novo parágrafo. Olha aqui. Bom. Olha aqui. Afirmando alguma coisa. Bom. Se você passou o verão cantando, olha meu segmento aqui. Que tal passar o inverno dançando? Olha aqui a perguntinha que ela fez. Tá vendo? Então, sim, sua dificuldade é para abrir um novo parágrafo. Sempre que você terminar uma ideia, você pode abrir um novo parágrafo, tá bom? Ó, uma pergunta importante. Precisa copiar essa aula? Todas as aulas do Centro de Mídias, é importante que você tenha registrado no seu caderno, tá bom? Aqui, nós estamos dando apoio para vocês aí de casa. A escola está parada, mas nós continuamos aqui com vocês para continuar aqui firme, tá bom? No conhecimento da aprendizagem, tá? Então, as aulas do Centro de Mídias é para copiar? Copia sim, tá bom? Copia e deixa tudo ok, para que você possa não se perder e continuar no seu conhecimento, tá bom? Mais alguma pergunta? Bom, gente, a nossa aula está chegando ao fim. Não temos mais tempo de pergunta, temos algumas perguntas aqui, mas não dá tempo de responder, tá? Fica para uma próxima aula e fica com Deus.